E quando há uma separação na família, né, nunca uma separação, por mais que as pessoas que tenham se separado digam, ah, mas foi muito melhor assim, ah, mas a gente estava brigando muito, ah, mas, enfim, essa foi a melhor coisa a ser feita e tudo. É sempre um evento, e mais do que um evento, ele tem consequências reais para a vida daquela criança, tá? Então, por mais tranquilo que os pais pensem que tenha sido, por mais que eles acham que tenha sido melhor de fato para eles e para a criança, né? E às vezes é necessário, se há, por exemplo, agressão física, né? Que coloca em risco um dos cônjuges e as crianças, às vezes não tem outra maneira, tá? Mas isso é sempre um evento traumático. E não só um evento. Isso sempre tem consequências, tanto na vida do casal, quanto na vida daquela criança. Ninguém casa querendo separar, não é assim? Ninguém tem um filho achando que a gente vai depois educar essa criança sozinho. Então, não era esse o projeto original. Quando há uma separação, a separação aconteceu e houve uma frustração do projeto, né? E, obviamente, quando isso acontece, as pessoas envolvidas nisso, que é marido e mulher, fora as crianças, né, ficam extremamente abaladas, óbvio, né? Então, ninguém se separa como se não tivesse acontecendo nada, né? Tem sempre ressentimento de alguma das partes ou das duas partes, tem sempre tristeza, muitas vezes há muitas brigas anteriores ao momento da separação, né? Então, há muita discussão, muita briga, e muitas vezes as crianças presenciam essas brigas e discussões. Se não presenciam às vezes a mãe chorando ou o pai mais irritado, né? Então, essas coisas, infelizmente, acontecem, né? E aí, o que acontece? Os pais estão fragilizados, né? Normalmente as crianças acabam ficando com a mãe. Então, falando mais especificamente da mãe, né? Normalmente é o homem que sai de casa, né? Óbvio que existem exceções a isso, mas assim, em regra, mais ou menos isso que acontece. A mãe está fragilizada, super fragilizada, muitas vezes ela está se sentindo abandonada, né? E está se sentindo injustiçada por essa situação, por estar tendo que cuidar daquela criança sozinha, por ser responsável por aquela criança e simplesmente muitas vezes o pai abandonar, né? Porque quis ter uma outra vida. Então ela está se sentindo fragilizada, ela está sofrendo com isso. Ela está sofrendo não só por ela, mas ela está sofrendo pelos filhos, porque ela vê que os filhos estão sofrendo com essa situação, né? Pelas brigas, pelas discussões, pela ausência do pai. Ela precisa responder aos questionamentos das crianças. Por que o papai foi embora? Por que isso está acontecendo? Né? Por que ele está te fazendo mal? Porque a senhora está chorando, por exemplo, né? E muitas vezes a mãe que está com essa criança está com muita raiva, né? E ela está preocupada, porque muitas vezes a educação que ela gostaria de dar é diferente da educação que muito provavelmente o marido vai dar, porque muitas vezes quando o que saiu de casa, os valores que ele tinha antes do casamento e da proteção da família e do cuidado com os filhos, eles acabam se perdendo, porque muitas vezes esse cônjuge está muito voltado para si, né? Então, muitas vezes foi por isso que ele foi capaz de sair de casa e abandonar a família, né? Tô falando do homem, mas obviamente que isso também acontece em relação às mulheres, né? Muitas vezes é a mulher que quer separar, né? Então, tá tudo isso acontecendo e a gente tem uma criança que está ali. Uma criança que precisaria estar se sentindo amparada, segura, que o que faz com que ela sinta segura é o amor dos pais, como a gente já falou aqui, né? O cuidado dos dois com ela, né? O fato dos dois estarem bem, estarem juntos, passa muita segurança para ela. Você precisa ter maturidade de que, embora você esteja sofrendo, essa criança está sofrendo mais. E ela precisa mais do que nunca de você.
ela precisa mais do que nunca que você passe serenidade, segurança, para que ela passe por essa situação da melhor maneira possível, né? Não estou dizendo que isso é fácil, mas é necessário se a gente quer que os nossos filhos passem por essa situação da melhor maneira possível, né? Então, assim, o fato da criança não ligar, não estar se importando com a separação, isso é um alerta, né? Porque, de fato, essa situação é para ser uma situação traumática, digamos, né? Então, a maneira como ela vai reagir a tudo isso vai depender da maneira como a gente passa tudo isso para ela, né? Então, a gente tem que, quando for falar, não dizer, não chora, não fica assim, tá tudo bem, tá tudo certo, vai continuar tudo como era, porque isso não é real, né? Isso não é verdade. Meu filho pode chorar sim, isso é uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, mas infelizmente aconteceu, né? Deixa que a criança fale dos sentimentos dela, o que ela está sentindo. Não precisa ficar perguntando, mas o que você está sentindo? Mas como é que tá? Mas se coloca à disposição, tenta se manter serena, né? Tenta não chorar diante da situação, para que é como o falecimento de uma pessoa, né? Claro, os nossos filhos podem nos ver chorar, podem nos ver sentir, né? Mas a gente tem que ajudá-los a organizar isso no coração, né? De que essa separação não é culpa dela. Essa separação não faz com que ela seja uma criança menos importante, né? Não faz com que, senão ela acaba perdendo um pouco a autoestima. Ela perde um pouco, ela começa a achar que ela não é tão importante assim, porque as crianças são autocentradas, né? Então a gente precisa deixar isso muito claro. Tentar não mentir para a criança. Também, obviamente, isso não significa falar de todos os detalhes, né? Porque a criança não precisa saber, nenhum adolescente precisa saber, né? Então, a gente procurar não falar mal do cônjuge, procurar não culpar o cônjuge na frente deles, né? Reforçar que a culpa não é dele, não envolver a criança no problema, mas também não envolvê-la na solução, ou seja, não fazer com que ela seja um garoto de recado, nem um espião dentro da casa do outro cônjuge, né? Nem exigir dela determinadas atitudes para que o relacionamento com o cônjuge fique bem, né? Então, compreender que a criança está triste, não obrigar que a criança escolha um de vocês, né? Desejar que ela tenha um bom relacionamento com o outro cônjuge. Não estou dizendo que as coisas são fáceis, são difíceis sim, tá bom? Não falar mal do outro cônjuge na frente. Se você está vendo que uma rotina está acontecendo lá que você não gostaria que estivesse acontecendo, ou que você acha que é muito maléfica, tenha paciência, né? Tenha paciência e sabedoria para lidar com essa situação, né? Nem todas as coisas que nos parecem o último problema do mundo nem sempre são, né? Principalmente se a criança fica mais com o cônjuge que está mais preocupado com a educação e esse cônjuge está colocando bons valores, está colocando boas coisas para a criança, preenchendo todas essas lacunas, isso facilita para que a criança consiga avaliar o contraste que há nessa casa onde há estabilidade, onde há confiança, onde o pai ou a mãe está muito preocupado com ele no sentido de estar presente, no sentido de ler livros juntos, de fazer tudo isso que a gente falou, né? De fazer refeições juntos. Isso tudo para a criança ela valoriza muito mais do que ir no parque, do que ir ao shopping, né?